14, e é Cáritas de novo. Ai, que amo! Ama, né? Então, a mensagem. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, encarnados, desencarnados, para as nossas reflexões aí no Evangelho de Jesus. E a mensagem hoje trazida pelo Espírito Cárita, em Lyon, 1861, e aí, prestando uma homenagem, vamos trazer a prece que foi ditada por ela também, num período próximo ao Natal, e que fala muito aos nossos corações, e que fala da caridade, né? E o item está beneficência, então nós vamos trazer para perto de nós, antes da nossa prece, como leitura para a harmonização nossa. Então, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Queridos amigos, temos certeza de estarmos na presença de Jesus, nosso mestre, nosso guia, mas também nosso amigo. E é com essa intimidade de amigo que nós nos dirigimos agora a Ele, que traz consigo também os coordenadores espirituais responsáveis pela realização desse trabalho,
ele próprio, e ao seu lado, a figura simples e luminosa de Francisco de Assis, de Clara de Assis, que nos inspiram, nos sustentam, a presença carinhosa de Frei Luís, de todos os nossos anjos guardiães, demais amigos espirituais que vibram pelo nosso aprendizado, pela nossa transformação moral. E sentindo a presença desses benfeitores todos, de luz, de amor, de sabedoria, nos sustentando, nos renovando as esperanças, nos fortalecendo nesses tempos desafiadores. Nós pedimos, rogamos, que cada um de nós possa visitar nesse momento em pensamento e vibrações de afeto, onde o nosso pensamento nos levar a amigos que estejam enfermos, aos enfermos anônimos, aos corações enlutados, aos hospitais, aos parentes. Quer que o nosso pensamento nos conduza, que é exemplo do que nos diz Cáritas em sua prece. Uma faísca desse amor pode abrasar a terra. Então, queridos amigos, engrossemos essa corrente de luz. E, por último, Jesus, permite o entendimento dos ensinamentos que vamos receber nesta tarde, que as reflexões sejam fundamentais para nos ajudar nas mudanças que precisamos realizar. E em teu nome, Jesus, em nome dos benfeitores presentes, em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos pelo início do nosso estudo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Estava sentindo falta desse graças a Deus da Nádia. Até eu estava sentindo falta. Então, a beneficência, que é a ciência do bem fazer, e que é cercada de caridade, nós vamos trazer primeiramente a informação. Lembra que quinta-feira passada nós falamos de uma carta que chegou através de Cáritas também, uma campanha que havia lá em Paris uma epidemia de cólera e que houve uma corrente arrecadando dinheiro. E entre as ajudas que chegaram nessa campanha, que foi promovida pelo próprio Kardec, chegou para a carta assinada por esse espírito e que relatava nessa carta o traço de união que onde nós estivermos, nós aprendemos que podemos, pela força do pensamento, pela força do sentimento, levar do nosso melhor
para a assistência. E ela trazia nessa comunicação que ela tinha o hábito de fazer caminhadas e visitava aquelas pessoas que estavam necessitadas. Ela relata, tudo muito parecido com o nosso item 13 que nós vimos a semana passada, mas que também tinha havido já uma outra campanha, era em favor dos operários de Lyon, e que ela também se manifesta trazendo palavras enternecedoras, aqueles que tinham colaborado com aqueles operários de Lyon que estavam naquele momento atravessando muita dificuldade. Então, era uma campanha que tinha sido também iniciada pela Sociedade Espírita de Paris, com esse esforço de auxiliar aqueles operários, e essa carta vem dirigida também para Allan Kardec, um espírito anônimo, que tinha dado uma quantia, e aí essa carta, essa comunicação de Cárita, porque todas as comunicações dela são marcadas pelo mesmo cunho de bondade e de simplicidade. Isso já é importante já destacarmos antes de lermos o nosso item do estudo de hoje. Então, ela traz na carta um agradecimento ao coração generoso que tinha ido em auxílio àqueles irmãos que estavam naquele momento passando dificuldades, e ela agradece também, principalmente, porque aquele espírito tinha sabido disfarçar a boa ação sob a capa do anonimato, que nos reporta o nosso início do capítulo. Quando fizermos o bem, não ostentarmos, não alardearmos, fazer em silêncio, porque Deus tudo vê, conhece o segredo do anônimo, e Ele próprio se encarrega de derramar bênçãos sobre aquele anônimo. Ela ainda diz que, se fosse dado ouvir as suaves emoções que aqueles que receberam aquele benefício, aquela caridade que é suave e que merece que se a pratique. E como que é importante que, às vezes, pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, secar, enxugar aquelas lágrimas. E aí agora nós vamos passar, essa carta está na Revista Espírita de 1862, no mês de fevereiro. Raquel, um comentário bem rápido, desculpa. Raquel? Subscrição em favor dos operários lioneses. Raquel? Tá Raquel, assinado. Raquel? ela não está ouvindo, Marcos. E aí... Manda Raquel? uma mensagem. E aí, nossa leitura. Hoje nós vamos fazer um trabalho bem participativo. Todo mundo vai responder coisas, falar coisas, seja o que for. Vamos lá. Cárita inicia no item 14, que está dentro das instruções dos espíritos, dentro do capítulo 13, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e que está se baseando principalmente nas passagens de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4, Mateus também, capítulo 8, versículos de 1 a 4, falando justamente sobre praticar as boas obras
sem essa ostentação, com respeito por aquele que está recebendo, e que se a gente alardear aqui, não temos mais o que receber de bênçãos, porque já recebemos a recompensa aqui entre os homens, aqui na Terra, e que orienta também para que a gente se abstenha de falar disso a quem quer que seja, ficar caladinho. E a outra passagem, que também foi bem trabalhada, que está em Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15, que fala: ótimo, se você tiver condições, você pode sim reunir, dar festim, e não tem problema nenhum. Mas pense também nos que não têm. Deite o seu olhar, deite a sua misericórdia, a sua caridade por aqueles também que necessitam, às vezes, de uma migalha. Então, não é o problema de você ter, mas o que você faz com o que você tem, de que forma você usa. E aí, dentro das instruções dos Espíritos, o primeiro parágrafo, Carita inicia: várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Nós já vimos essas várias maneiras de fazer a caridade nos itens anteriores, que pode ser por pensamentos, pode ser por palavras e pode ser por ações. Entre os pensamentos, as vibrações, as orações, as palavras de consolo e as ações que você realmente sai da letra, sai da teoria. Então, é a luz do pão e a luz do espírito. Você, tá bom. Aí agora nós vamos lançar essa pergunta. Caridade e esmola. Ela está falando aqui que muitos confundem caridade com esmola. E para nós? Nós também confundimos. O que é que vocês, queridos floridos, pensam a respeito? Significa a mesma coisa? Se não significa, quais são as diferenças que nós podemos destacar? E se vocês acham que é a mesma coisa, também justifique por que é a mesma coisa. Tá bom? Não briguem, um de cada vez. Raquel, posso falar algo? Não estou te ouvindo. O seu som Marcos, é muito ruim. levanta a mão, você. Levanta a mãozinha. Você não está ouvindo? Oi, alô, alô? Alô? Mandou mensagem para ela agora, ela deve estar vendo. Vocês conseguem me escutar? Zé, Luciano, vocês conseguem me ouvir? Estamos te escutando perfeitamente, Sim. escutando ela também. O som da Raquel estava meio ruim, sim. Dando para eu entender, mas estava meio ruim, não estava muito bom. Não, mas ela não está escutando a gente. Ela não está ouvindo a gente. E agora? Alô? Alô, alô. E agora? Você nos ouve? Está ouvindo? Câmbio. Raquel, tá me ouvindo? Não tá Eu ouvindo percebi ninguém. que no início parece que estava algum probleminha muito sutil na conexão dela. Ela está mais cedo, né? Antes de começarmos o estudo, ela estava interagindo com o grupo, iniciou o Evangelho, o Marcos, ela vai entrar e vai voltar. Vai sair e vai voltar de novo. Está ótimo. Pode ser a conexão dela. Toda vez que o tempo fica ameaçado aqui na ilha, fica ruim a conexão. Mas deve ser um problema físico dela lá, talvez seja lá. Não, mas a Cris falou que meu áudio também está ruim. Está picotando. Eu estou com... Não está, não? Para a gente, não. Para a gente está bom. Para mim também não. Não, Cris, então... estava meio ruim. O fato dela não ouvir, de repente, é que ela está no celular
E ali, lá no cantinho superior esquerdo, quando você toca ali, que aparece um alto-falantezinho e tal, outra hora aparece um outro símbolozinho, aquilo ali muda a maneira da entrada do som, da saída, não sei. Pode ter sido isso. Outro dia eu estava no carro, não conseguia ouvir vocês, gente, não estava baixinho pra caramba. Aí, de repente, eu esbarrei ali com a mão, e aí entrou um outro símbolozinho, quando eu toquei nele, o som veio. Aí eu comecei a ouvir vocês. Pode ser isso. Não, mas ela não tocou no celular, não, mano. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alto e claro. Sim, alto e claro. Porque às vezes é conexão da ilha, porque está ameaçando chuva. Então, Não, ela... mas você tá É um abrindo. problema físico dela lá. Consegui! Tá ouvindo a gente? Estou ouvindo, e Ah. você Ah, ouvem? era Perfeito. alto Perfeito. e Agora tá claro. bom. Então, aonde que Tá com até delay, hoje mas está bem. ouviram? Até o final, Raquel. Nós ouvimos até a pergunta que você formulou ao grupo, né? A diferença entre caridade e esmola. E aí você abriu a palavra. O Marcos, há uns 5 minutos atrás, havia pedido a fala, você não o ouviu. Então, agora parece que, né, o serviço já está saindo a contento, né? Ai, por caridade. Marcos, é contigo. Eu, na Vamos verdade, lá, só queria avisar que a repete, conexão por estava favor. ruim. Você pode dar a diferença de Não. caridade e esmola. Não é a mesma coisa, não. Você praticou a caridade? Sim, eu avisei a Raquel. Não, mas caridade e esmola, claro que não é a mesma coisa, né? Um é material e o outro tem fundo espiritual. Esse é o meu ponto de vista. Né? Esmola qualquer um pode dar. Fazer a caridade não são todos. Posso falar? Tem alguém na fila? Pode. Muito bom. Veja bem, a caridade também pode ser algo material. A caridade se refere a promover o bem para o outro, o conforto do outro, o bem-estar para o outro. E, às vezes, o que o outro precisa é material. Às vezes, não. Mas, algumas vezes, é o material que o outro precisa. O que a gente precisa fazer para promover o bem-estar do outro é material. Então, a esmola é um descompromisso, no meu modo de ver, é um descompromisso com a bondade, com a espontaneidade de fazer o bem pelo bem. Não é o bem para ser reconhecido, não é o bem para se ufanar, é o bem, a caridade é o bem pelo bem. E muitas vezes a caridade tem que passar pelo material também. Então, no meu modo de ver, a caridade também pode ser material. A esmola não é exclusivamente material. A gente pode dar esmola também em outros sentidos. Em outros sentidos, até um apoio, quando a gente se orgulha de estar apoiando alguém emocionalmente, que a gente se sente superior, isso é uma esmola, isso não é uma caridade. Então, para mim, a diferença é essa. Você quer promover o bem do outro, o bem-estar do outro, o amparo do outro, o conforto do outro, o bem pelo bem. Isso é caridade. A esmola é muito mais para refletir sobre você, sobre a sua condição, sobre o que você pensa de você, sobre o que as outras pessoas vão pensar de você. Não é pelo bem do outro, é para o que você sente, pelo que você sente. Isso aí, obrigada. Beleza, depois eu fecho tudo. Vamos ver quem mais quer trazer contribuição. Uma boa definição que eu já ouvi sobre isso, assim, que instiga a gente a pensar, é que, no final das contas, toda esmola é uma caridade, mas nem toda caridade é uma esmola. Então, já leva a gente a um pensamento. E outra coisa interessante, né, nesse sentido, né, que você consegue, sim, dar uma caridade moral, mas você não é possível dar uma esmola moral. São incompatíveis. Né? A esmola, no sentido que a gente entende, né, de uma doação simples, sem compromisso,
Já a caridade não, ela tem uma profundeza que alcança, né, a moralidade, alcança, não é essa moralidade física, assim, alcança o plano moral, né, alcança, ele tem um alcance maior. Posso falar? Tá tudo certo. Pode. Adorei a Nádia de volta. Nádia, que saudade de você. Com certeza, muita Que saudade de você. saudade de todos também, seu Dalton. Senhor, muita. A gente vai conversar a qualquer momento. Eu vejo assim, a caridade é uma coisa humilhante, né, para quem recebe. Sempre é uma A coisa humilhante. caridade? Não, a caridade não, a esmola. Esmola. Perdão. Sim. A esmola é humilhante, porque você precisa e você tem que pedir. Depende mais de você ir pedir do que a pessoa ofertar. A caridade é quando alguém vê que você precisa. Isso é só uma dos viés da caridade. E no anonimato ela lhe oferece aquilo e às vezes você não sabe nem quem fez. E a caridade está por aí. A esmola é uma coisa humilhante para quem recebe, normalmente. A caridade não humilha. A caridade favorece. A caridade vem do amor, do coração. A esmola vem da necessidade de quem pede, quem precisa. Beleza, muito bem. Não vai dar para ouvir a todos, ainda vai ter outras perguntas. Vou fazer assim um fechamento. A caridade pode sim ser material. Nós vimos isso no item 9, com o título A Caridade Material e a Caridade Moral. E é muito isso, passou muito, fechou muito bem em relação à colocação que a Nádia fez e o Dalton agora. Claro, a esmola, às vezes, não é que humilhe, mas é que você não se compromete com aquilo. Na caridade, mesmo a caridade material, a máxima a ser seguida, a orientação a ser seguida é o amemo-nos uns aos outros. Então, eu posso estar atendendo, sim, materialmente, porque naquele momento é a fome que está falando mais alto, é a necessidade do teto, a carência é material, mas aquilo está sendo feito com respeito, com amor, com afeto, com atenção. Eu estou atendendo aquelas necessidades, mas no sentido de favorecer, de promover. E aí é diferente. E faz como se fosse, no seu caso, você gostaria de estar recebendo. Então, é essa a máxima que norteia, no momento, a caridade material. E que aí a moral nem se fala, né? Nós vamos falar só nessa diferença entre esmola e caridade, né? Que não é a mesma coisa, porque o que norteia é o amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem, se fôssemos nós aqueles necessitados. Tem um estudo realizado por um expositor chamado Álvaro Crispino, que ele relata uma visita que foi feita numa casa espírita. Ele não localiza, ótimo que não localize, para que não entremos em julgamentos por falta de caridade nossa, mas uma casa que ele só diz que é situada numa região rica, mas ele não diz em que estado que é, em que localidade que é. E que chega num determinado espaço grande, muito bem organizado, com muitos mantimentos, tudo etiquetado, tudo bonitinho, com data, uma organização, um almoxarifado. E a pessoa que estava recebendo lá na visita diz que aquele ali é o maior problema daquela casa,
Aí, por quê? Os visitantes, por quê que é o maior problema? Porque nós não temos pobres. Nós não temos pobres para doar. Então, as pessoas trazem esses mantimentos, nós organizamos e não temos pobres. Bom, os visitantes ponderando e dizem, mas não tem pobres aqui no entorno. Mas por que não levam para outra casa? Tem tantas casas, né, que se situam em periferia, com tantos necessitados. Ou, alguma vez, já se pensou em ter uma extensão dessa casa aqui, num local carente, que possa também haver o atendimento? Não pensou, e as respostas e as justificativas eram todas assim. No final das contas, a ideia era que os necessitados saíssem de onde estivessem para ir lá buscar. E o Álvaro diz, porque, na verdade, queriam pobres para chamar de seus. Né? Então, assim, não tem aqui no entorno, a gente não dá também para ninguém, não transfere a tarefa. E aí, no entanto, se prega a caridade, se fala em caridade. E aí tem um relato também verídico que uma pessoa que estava atravessando dificuldades precisou assim de uma determinada ajuda no momento ali, numa situação. E aí tinham duas pessoas naquela localidade, pessoas conhecidas. Uma frequentadora de um determinado segmento religioso, que faz uso da palavra, que faz aparentemente, né, trabalhos sociais. E aí, na maior indiferença, não presta a menor ajuda. Vira as costas e vai embora. Vira as costas para aquela situação. A outra criatura, que é conhecida também por caminhos percorridos de forma inadequada, escolhas incorretas, é conhecido naquela localidade ali como desviado. É quem se coloca à disposição e que presta todo o socorro, toda a ajuda. Sai do seu roteiro, sai do seu horário e presta aquela ajuda. Mas aquela pessoa que ajudou não conhece sequer a passagem do samaritano, mas o outro vai para o seu templo e fala do samaritano. E aí nós perguntamos, quem verdadeiramente prestou? Quem verdadeiramente prestou ajuda? Quem verdadeiramente usou de caridade? Então, são reflexões que nós gostaríamos de que não viesse com os julgamentos, mas reconhecendo que nós ainda estamos nesse caminho, nessas escadas, que cada um está num degrau, que não adianta. Às vezes a gente pensa que está empurrando o outro para cair escada abaixo. Às vezes está mesmo, né? Porque não está usando de caridade. Mas é somente para refletirmos, porque temos falado sistematicamente de caridade.
de bondade, de fazer o bem. De que forma? Já chegamos a falar, não é para sermos iguais a Teresa, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Não, porque Chico Xavier tem a história dele, história espiritual, história de vida, nós temos a nossa. Nós nem sabemos se espiritualmente temos a mesma idade, cada um criado em determinados momentos, com suas vivências, suas experiências. Então, eles servem de exemplo para nós, mas nós vamos fazer o que está dentro da nossa possibilidade, do nosso entendimento, mas são reflexões necessárias. E Carita continua aqui dizendo que diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra, a esmola e a caridade. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil. Nós falamos isso, às vezes é aquilo que o outro está precisando, porque dá alívio aos pobres, aos necessitados, né? Mas é quase humilhante, tanto para o que dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado. Antes de trazer a conclusão dessa caridade que liga o benfeitor ao beneficiado, eu gostaria de perguntar ao grupo: por que será que Carita está afirmando que é humilhante também para o que dá? Para o que recebe, nós já sabemos, mas por que Carita está aqui falando que é humilhante para aquele que dá? A Cris quer falar. Na verdade, eu não sei se eu vou responder essa pergunta, mas enquanto você estava colocando a questão da diferença, né? Então eu fui dar uma pesquisada. E uma coisa, eu entrei no dicionário Michaelis e me chamou a atenção, e assim, lamentavelmente, eu tenho que dizer, começar dizendo assim, lamentavelmente, a palavra esmola já vem desde o tempo de Abraão, desde a época da Bíblia, sendo utilizada, associando com uma pequena quantia de dinheiro que é dada a um pedinte por caridade. Então, assim, me chamou a atenção. Considerada em várias religiões como um ato caridoso, feito ao necessitado. Então, em todos os lugares que falava sobre a esmola, colocava essa questão. Então, nas religiões abraâmicas, as esmolas são dadas para beneficiar os pobres. Então, assim, lamentavelmente, o uso dessa palavra sempre vem aí de anos sendo utilizada com a questão de uma pequena quantia de dinheiro para pobres, necessitados, pedintes, né? Então, levando a essa, talvez até essa ideia de que a esmola é uma coisa, não com menos valor, mas enfim, né? Mas me foge a palavra agora, mas enfim. Aí a palavra caridade, por sua vez, também no Michaelis, não aparece em nenhum momento a palavra pobre, não aparece a palavra necessitado. Coloca como disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade e amor ao próximo. Compaixão, né?
Aí eu vou tentar. O Luciano levantou a mão, eu não levantei a mão porque eu não consigo levantar a mão. Enfim. Aí eu não sei, eu posso estar enganada, mas talvez justamente a pessoa que vai. Por que para ela seria humilhante, né? Então, por que a pessoa que está dando? Porque é como se ela estivesse numa condição melhor do que aquele pedinte, então ela. Ai, tá bom, eu vou me conectar momentaneamente com essa pessoa, né? Então é aquela coisa assim, põe de longe o dinheiro na latinha, enfim. Posso estar enganada, mas talvez a pessoa tenha. Fica essa coisa, vou dar uma esmola. O fato dela pensar, vou dar uma esmola, ela está se rebaixando, ela está. Enfim, posso estar enganada. Vai, Luciano. Não tem mais muito a acrescentar depois do que você falou. Agora, realmente, Micaelis tem razão, sim. Se a gente for lá em Abraão, isso é alguma coisa perto de 3.000, né, para trás, e entrando essa palavra, né, com essa carga no inconsciente coletivo durante 3 milênios, ela toma uma proporção, um peso muito maior. Até porque, novamente falando, a gente sempre usa essa palavra, nós somos atávicos. Os ecos dos nossos passados reverberam no nosso presente e a gente esquece deles, mas eles continuam reverberando no nosso inconsciente. E aí vem essa questão do termo, da expressão, isso é neurolinguística, talvez até a própria neurociência pode desmistificar, né, esse peso, né, que a palavra tem, mas para tentar responder a pergunta da Raquel, e como você me colocou, né, Micaelis, né, respondendo, e você muito bem colocou, as religiões é que traçaram esse cunho, que a esmola é algo que tem que ser feito materialmente. E aí, voltando à pergunta, ela deixa de ser um ato espontâneo para ser um ato obrigatório, como se eu estivesse comprando parte da minha liberdade de consciência na medida que eu dou uma moedinha, põe uma moedinha na latinha. Então, realmente um paradoxo nessa relação. Mas eu realmente vou nessa linha do Micaelis, que você também entendeu, Cris. É a força da palavra. Né? A gente sabe que a palavra tem poder e realiza, né? Mas quando cai e já vem de herança, é um legado do inconsciente coletivo, né? Há 3.000 anos, pelo menos, talvez até um pouco mais, eu me recordo, Abraão, a gente percebe que aquilo está enraizado em nós e a gente continua repetindo no automatismo, né, aquele procedimento. E aí vem as religiões, né, independente das encarnações, e reforçam ainda mais essa questão. Né? Então, só para resumir a história, eu acredito que caia na questão da obrigatoriedade consciencial daquele que dá a esmola, por prerrogativa religiosa. Isso Por humilha? prerrogativa religiosa. E isso é humilhante para quem está dando? Sim, Isso é se ele faz motivo de sim, humilhação? se ele faz forçosamente, sim. Eu sou obrigado a dar esmola porque a minha religião prega que eu tenho que dar esmola. É um ato espontâneo? Não está sendo. Está respeitando a liberdade do outro? Não. É uma imposição. Não é facultativo. Né? Na minha leitura, para mim, seria, sim, uma humilhação. Mas Respondi? eu estou dando chance até 3 pessoas, para não ficar muito longo. Mais alguém? Posso? Eu diria que você está na origem da ideia, né? Essa palavra, quando associa, né? Quando se fala de Abraão, quando está essa coisa toda nesse pacote aí, você tem que se lembrar, né, que a Bíblia é um livro basicamente judeu. E o judeu sabe que não gosta de pagar impostos. A Bíblia já fala isso várias vezes. Não é do mental deles fazer isso. De dar impostos, de pagar tributos, de ser bonzinho, de ser caridoso, no sentido de dar tudo, de viver tudo. Não, essencialmente não são assim. Então, a origem desse pensamento está lá, está bem longe, que a gente não entende. Né? A gente sabe que existe uma grande dificuldade, a Bíblia fala isso em vários locais, né? Até fala do império
romano tomando conta de Jerusalém, então eles não suportarem de forma alguma o pagamento do tributo. Então, está nessa ideia aí do dar aquilo que é seu para o outro, né? Que seja forçado como imposto ou forçado como caridade. Então, assim, é essa a essência. Nós hoje já entendemos que é de outra forma, porque a gente já conseguiu virar essa página e se desvencilhar dessa origem. Mas quando a gente vai ao dicionário e busca a etimologia, busca de onde saiu essa palavra, busca o sentido, eles vão buscar o sentido original, que é o que a Cris fez, né? A gente precisa tomar um certo cuidado com isso só. Mas sabemos, né, que é complicado para muita gente ainda esse ato de ser, de estar sempre doando, sempre dando alguma coisa. Tem que dar porque a religião obriga a fazer isso. Tanto é que algumas têm dízimos, outras não. Eu conheço gente que tem determinadas religiões que não suportam pagar o dízimo, mas pagam. Porque sabe que se não pagar, não vão conseguir a salvação. É isso. Eu preciso falar, Raquel. Tá bom, vamos lá. De repente, você que vai fazer o fecho, que eu já vou entrar com a conclusão. Não, eu só vou fazer um apelo ao Zé Luiz. Ele não conhece suficientemente a religião judaica para estar afirmando essas coisas que ele acabou de afirmar. Não conheço mesmo, mas então, assim, eu peço encarecidamente que você conheça o judaísmo para poder falar, porque o povo judeu só sobrevive até hoje na humanidade pela caridade que um tem pelo outro, pela alta ajuda de uns aos outros. Então, eu te peço por caridade, entenda a história do povo judeu antes de dizer que judeu não é a favor de pagar imposto, judeu sonega, judeu... Não é bem assim, não. Eu não vou me aprofundar, não vou entrar no mérito, mas também não posso deixar de me manifestar com relação a isso. Desculpe, Raquel. Tá esclarecido, então. A gente aprofunda num outro momento para tirar todas essas dúvidas. Mas, em relação à pergunta especificamente por que é humilhante, exatamente porque é humilhante, nós temos no item 6, quando está falando do óvulo da viúva, que ela deu daquilo que era dela, que era necessário a ela, que era esse ali o sacrifício que mais agradava ao Senhor, mas que, infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente, aquele descomprometimento. Então, eu estou fazendo uma coisa, mas desvinculado, desconectado com o divino, com o plano espiritual, que é justo de amar o outro, de promover o outro, de prestar essa disposição. Eu achei ótimo quando a Cris entrou por essa disposição de auxiliar aquele que está necessitado. E aí essa necessidade pode ser, sim, material, mas pode ser também outro tipo de necessidade. Só quando você se restringe àquela esmola, você se eleva aos olhos do homem, você abre mais ainda a distância da desigualdade social que existe e você se coloca como aquele doador, simplesmente ali, sem nenhum envolvimento espiritual. E essa é a grande diferença quando ela diz que a caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado, e lá na Revista Espírita, também a fala da Cárita, quando ela diz: Deus, reunindo os benfeitores e os beneficiados, vos diga a todos: soubeste dar, aí não é humilhando, fostes feliz em receber, porque quem recebe também pode usar de arrogância, usar de orgulho.
Então, aquela condição de humilhar se perde, porque os vínculos estão conectados com o divino, estão norteados, de fato, pela máxima do amar, de fazer ao outro o que deseja que faça para si. Tá bom? Ficou claro? Vocês me ouvem? Sim. 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 Esclareceu? Raquel, Sim, desde o início, eu estou continuar. pensando aqui o seguinte, desde a tua primeira pergunta. Não pode Ainda haver está na caridade primeira? sem empatia. Não, eu estou dizendo, essa minha fala vai para a primeira ou para a segunda. Não pode haver caridade sem empatia. Se eu não me colocar no lugar do outro, não é caridade, é esmola. É simples assim. Se eu não perceber que eu sou tão necessitado, pode ser agora, pode ser no futuro, pode ter sido no passado, quanto aquele que está necessitando agora, seja de uma coisa material, seja de um auxílio moral, seja de um carinho, seja de uma palavra, seja de um ombro amigo, seja de chorar junto, seja lá do que for. Enquanto eu não perceber que o outro é igualzinho a mim, que sente dor feito eu, que chora feito eu, que sorri também feito eu, não existe caridade. Caridade só existe entre seres humanos que se consideram humanos, iguais. Não dá para ser diferente. Isso, Marcos Heleno, e que é isso, dentro dessa sua colocação, vai além da empatia, porque a empatia está sendo muito usada, mas está sendo muito desgastada, porque, na realidade, ela é falada e pouco colocada em prática. Então, é nesse momento, quando a gente se acha, exatamente essa sua fala, igual ao outro, sabendo que é essa criação divina, que é filho de Deus e que Deus não deixa ninguém entregue apenas eternas, que esses desafios desse momento, por razões de crescimento, aí sim, mas que hoje eu estou numa condição, o outro está em outra condição, mas somos iguais. Aí está acontecendo a caridade. Beleza, muito obrigada. Mas vai além da empatia. Tá bom? E aí ela continua dizendo isso, que pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Aí, nesse momento, quando nós acabamos de ler e estudar isso aqui, veio uma dúvida. Quando ela diz assim, atraindo-os amavelmente às nossas reuniões. Ué, todo espírita tem por orientação dizer para não fazer proselitismo. Atrair para as reuniões. É fazer propaganda? É fazer proselitismo? Mais uma pergunta. Não, claro que não, Raquel. De modo algum. O que é proselitismo? Proselitismo é você
converter alguém, você fazer propaganda. Olha, vai lá, vai ter isso, vai ter, olha, vai falar do amor de Jesus, vai você tentar converter alguém, doutrinar alguém, trazer para as suas convicções. Aí eu falo igual o Zé, pode ser, depende. Depende da maneira como você vai convidar, não é? Ah, vem aqui que é uma maravilha. Você está lá na igreja católica ou você está lá no budismo, tá lá. Lá não é presta, lá não é bom, não. Vem para o espiritismo. Aqui você vai ver. Coisa boa, é forte. É uma maneira de convidar? Não. Mas qual seria uma maneira de convidar? A pessoa está meio sofrida, está sem... não sabe se compra um burro ou se casa, está meio perdida na vida, né? Quer saber de alguma coisa nova, meu irmão? Você gostaria de saber? Olha, eu participo de um tal lugar assim, assim, assim. A gente estuda isso, isso e isso, nas bases do Cristo. Se você gostar, se você quiser comparecer, quiser conhecer, o horário é tal, dia tal, e eu posso até levar você, se você, para você não se chegar lá sozinho, não se sentir deslocado, você pode ir comigo. Só se você quiser. Se você não quiser, eu respeito o seu direito. É uma outra maneira de se convidar, não é? Marco Celeno, eu aqui, quando li, estudei, fiquei nessas reuniões aqui. Olha, mas eu pensei nessas reuniões e eu consegui sair das paredes. Nesse momento, olha só, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-as amavelmente às nossas reuniões. Nesse momento, me perdoe, Cáritas, se ela chamava de reunião a reunião de encarnados, desencarnados, assim, no entorno, e as paredes, e mesa e cadeira. Nesse momento que nós estamos, inclusive, vivenciando momentos como esse, que tem a telinha, e que nós estamos, cada um nas suas casas, em países, inclusive, diferentes, locais diferentes, um na Ilha Grande, outro no Rio, outro em Bangu, outro em Campo Grande, né? Tá aí tudo espalhado. Nós somos os exemplos, nós somos as reuniões, nós somos o que pode atrair amavelmente o exemplo de esclarecimento, de, quando houver necessidade, de falar com essa delicadeza que você colocou, mas sem exatamente se pensar num templo, numa parede fechada. A gente pode ser pelo telefone, pela mensagem do WhatsApp, a gente pode ser pelo cumprimento dos protocolos, pelo respeito ao outro, pelo esclarecimento, pelo combate às fake news. Tudo isso você estaria nesse aspectos da caridade, abrindo brecha para que esses corações que ainda não conhecem o caminho de Jesus possam ir seguindo naturalmente. Mas talvez eu tenha sonhado muito alto, mas eu consegui aqui a não ficar presa mais a esses templos de 4 paredes. Não sei se há concordância de vocês com isso. Eu acelerei porque já são 5, quase 5h10, senão não vai dar tempo. Rapidamente, o que vocês acham? Eu concordo com você. Perfeito, Raquel. Tá perfeito.
Você leu novamente a frase, e na tua frase está escrito... você pode repetir a frase, Raquel, por favor? Amavelmente, o que tem antes do amavelmente? Atraindo, né? E eu achei interessante porque no meu evangelho não tem a palavra atraindo, tem assim, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões. Né? Então, o conduzindo já suaviza, né? E ainda vem ainda muito suavemente. E aí me fez pensar, isso que você colocou perfeito, e aí me fez pensar assim, em que momento, né, a gente pode justamente conduzir suavemente alguém, né, a uma reunião, seja ela virtual, seja ela presencial, por telefone, enfim. Porque justamente no momento em que a gente encontra uma pessoa que está precisando do nosso auxílio, que está talvez assim necessitando da nossa caridade, de uma palavra, uma pessoa que está, né? Porque a gente até fala, né? Muitos vêm pela dor, muitos vêm por amor, né? E geralmente os que vêm pela dor, né? Então são aqueles que estão precisando de uma palavra amiga, de um consolo, enfim. E às vezes a própria pessoa, eu já vivi isso, a pessoa chega, nossa, de onde você aprende tantas coisas para falar assim comigo? Como é que você tem esse conhecimento? De onde você tem? Né? E aí e aí a pessoa pergunta, qual é a tua religião? Não sei o quê. E aí no momento em que você fala, não, eu sou espírita e tal, não sei o quê, e aí a pessoa fala, nossa, como é que eu posso conhecer isso? Então, às vezes, é num momento que você está justamente socorrendo alguém, que você está dando ombro para alguém chorar, né? E aí essa pessoa, sei lá, ela é tocada de alguma maneira. Então, não sei, é o que eu pensei. É a forma suave, né, de você trazer, porque aí a pessoa pode se interessar em conhecer um pouquinho mais da palavra de Jesus, enfim, dos ensinamentos dele, né? Enfim, é isso. E aquilo, nós somos vibração, nós somos o que sentimos. Isso precisa ficar mais do que nunca claro para nós. Então, esse atraindo é como esse imã. De repente, eu não vou dizer, eu tenho uma reunião às 20 horas na casa espírita tal, mas aquela pessoa vai se aproximando de mim, vai vivenciando junto comigo, vai percebendo minhas condutas, e aí essa atração pode levar para a casa de pedra, para as quatro paredes, mas antes somos nós que, em vez de estar com Jesus apenas do lado, está com Jesus dentro de si. Aí é essa atração que acontece, né? E aí a gente vai sair da caridade material efetivamente para a caridade espiritual. Então, ela continua dizendo, escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados desse mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias, e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome.
Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim. E os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Ai, alguém quer fazer alguma colocação sobre esse parágrafo? Eu acho que, de uma maneira geral, Raquel, o que você falou agora no final é muito importante, né? Fala da questão ligada ao coração. A caridade, ela nasce no coração. E é isso que eu queria falar antes, quando eu digo que a caridade é espiritual, porque ela tem origem no espírito. É quando você tem aquela compaixão, quando você, de repente, até sofre, vendo o sofrimento alheio, e você entende que você precisa fazer algo, e que você tem até a obrigação moral para fazer algo para diminuir esse sofrimento. Eu estou falando agora obrigação moral. E aí você se move, você doa teu tempo, você doa aquilo que você tem dentro da tua casa, você move pessoas para poder ajudar, quando você vai, de repente, se une num grupo, né? Quando você falou agora das mulheres que estavam ali preparando as roupas para o inverno, o que não falar quando você está preparando e arrumando brinquedos, pintando bicicletas que vão ser doadas numa festa de Natal para crianças carentes? Essa sensação é maravilhosa. Ou quando você se junta num grupo na assistência social no sábado e fala assim, vamos logo, que aquela família está precisando de ajuda. Aí você chega, entra na casa, todo mundo vem, te abraça, te beija. Isso é maravilhoso, é uma sensação única. Mas o que te move é o teu espírito, é aquela sensação que nasce dentro do teu coração. Porque você sabe, você é consciente do sofrimento alheio, então você se move, você sente o teu coração doído pelo sofrimento do outro, e você fala, vamos lá, vamos fazer alguma coisa para poder ajudar. Então é isso que eu queria dizer, quando eu digo que a caridade, ela tem uma origem, ela tem um fundo espiritual, né? Porque nasce aqui dentro do coração, é o espírito que é uma maneira assim, é tocado para você se mover e fazer algo em prol do próximo. Era isso. Podemos continuar? Então, como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos, essa atração, essa sintonia que nós falávamos antes. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Essa foi a mensagem de Carita, em 1861. E para as nossas reflexões, há uma preocupação assim, muito grande em vários estudos dos quais nós temos participado, são muitas palestras,
essa preocupação, essa distância que há entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Então, nós precisamos muito refletir sobre isso. Quando fala há várias maneiras de fazer a caridade, pensar realmente assim nessa busca, nesse conhecimento. Nós lembramos da orientação da personagem, né? O espírito Alcione, no livro Renúncia, Emmanuel descreve ela quando faz um evangelho no lar, na casa do pai dela, que ainda não sabe que ela é filha dele, e que ela fala que o evangelho precisa ser conhecido, precisa ser meditado, precisa ser sentido e precisa ser vivido. São 4. O conhecido, nós já estamos nessa fase, assim, já, né, conhecemos, mas isso é cognitivo, né? Isso é pela razão. Mas, a partir, isso pode ser coletivo, é isso que nós fazemos nesse momento, agora, juntos, um traz uma visão, o outro junta com a outra opinião, e o entendimento de cada um, ótimo. E não tem um certo, não tem um errado, é entendimento de acordo com a situação que cada um de nós está. Mas, a partir do segundo aspecto, que é o meditado, sentido e vivido, esses três aspectos são solitários. Meditar sobre o Evangelho é tarefa individual, intransferível. Sentir o Evangelho, mais do que nunca, é individual. E viver, apesar de voltar para o coletivo, de voltar para o todo, para o bem comum, que no momento que nós vivemos o Evangelho verdadeiramente, nós, na nossa vida de relação, nós estendemos para o coletivo, mas é de você, sai de dentro de você. E é importante quais as várias maneiras de falar sobre caridade. Nós falamos muito em caridade, falamos muito em compaixão, falamos muito, uma porção de palavras que já conhecemos, mas o que elas verdadeiramente significam? Nós temos falado às quintas-feiras sobre, muito bem, não precisamos ser Clara de Assis, mas eu posso trabalhar uma versão melhorada, aperfeiçoada de Maria Raquel, refletindo o que é exatamente compaixão. O que é que envolve a compaixão? O que é que sai além dessa palavra? O que é que é a ação? Como que posso representar a compaixão? Como que eu posso materializar a compaixão? Sentimentos nobres, ai, lindo, maravilhoso, vamos desenvolver sentimentos nobres. Quais são esses sentimentos nobres? Aí nós podemos listar uma infinidade de sentimentos nobres. Mas e materializar? São reflexões. Não estou dizendo que eu também já
sou compassiva, eu também já tenho essas coisas todas, mas é para a nossa reflexão. É para isso esse encontro com Jesus, é para isso que nós nos debruçamos no Evangelho, para sairmos da letra, para buscarmos pelo menos o segundo passo. Então, estamos com o conhecimento, mas podemos avançar para o segundo passo, que é meditar os ensinamentos de Jesus. Encerro por aqui, passando para mais alguém aí se colocar. Raquel, esse método que você utilizou hoje, e não é a primeira vez, inclusive, que você aplica no estudo, de trazer, né, as opiniões pessoais, deixar o estudo mais fluido e mais participativo, sempre que possível, né, que houver possibilidade, naturalmente, você faz isso, porque fica mais intimista, fica mais caloroso, né, fica mais alinhavado, né? Por vezes, às vezes as pessoas querem até fazer algumas colocações, né? E aí, dependendo do estudo, é mais fluido, né? Mais corrido, então fica com aquela vontade, o estudo termina e a pessoa fica com vontade de se colocar, né? Ah, poxa, eu queria ter falado alguma coisa, não houve oportunidade, alguma coisa assim. Então, é uma sugestão. Sempre que houver possibilidade, faz essa roda de conversa, né? Como eventualmente acontece nas casas espíritas. Essa é a minha sugestão. Não contribuição, uma sugestão apenas. Ô, Raquel, eu tenho um tempinho para falar alguma coisa? Sim. Então, deixa eu falar então rapidinho aqui. Eu acho, sabe, Raquel, importante, antes de começar uma ação e tudo mais, até mesmo quem já está preparado, tudo bem, mas quem não está, tem muita gente que não acha que está preparado para ajudar, sabe? Não, como eu posso ajudar? Eu não sei como eu posso. Eu acho que primeiro essa pessoa precisa trabalhar a própria autoestima, tem que sentir que ela é capaz de fazer alguma coisa, e qualquer coisa, pequena que seja, é alguma coisa. Porque, às vezes, a pessoa quer fazer uma grande obra, quer fazer... mas o grupo tal faz não sei o que lá, eu não consigo. Não tem que fazer uma grande obra, são as pequenas obras que ficam grandes, desde que e podem se aumentando cada vez mais, no sentido de que o coração deixar se levar, deixar penetrar essa bondade dentro de você e deixar transmitir isso para as pessoas, né? Porque uma boa ação pode ser conversar, pode ser qualquer coisa. Então, as pessoas acham que a caridade, que a boa ação, é uma coisa assim, muito fora, é uma coisa muito, sabe, muito além do que ela pode dar. Então, primeiro é trabalhar a autoestima, até mesmo com essas pessoas que, por exemplo, se a gente está tentando conversar com essas pessoas, a trabalhar a autoestima, a nossa autoestima, a autoestima no geral, para depois a pessoa tentar, isso para quem não está preparado já, tá? Mas para quem está preparado vai à luta, né? E aí eu acredito assim, que a caridade está no olhar, você olha a pessoa, você pensa, você reflete, você sente, você se coloca no lugar daquela pessoa, o que ela está passando, o que ela está sentindo, você sente, tenta sentir, reflete, aí você fala ou cala, ou só simplesmente ouve, ou age, entendeu? Tem várias possibilidades de se fazer a caridade de uma maneira tão... A caridade é tão ampla, é tão versátil, tão simples, e a gente, às vezes, quer fazer uma caridade que não tem necessidade de procurar grandes coisas, né? Então, eu acho que a caridade de verdade eu sintetizaria assim, é um olhar longo e uma ação longa. Esse olhar longo, ele tem que ser um olhar profundo. O olhar longo que eu digo é olhar profundamente.
tentar sentir as necessidades daquela pessoa, o que ela está precisando, porque às vezes ela não está precisando de algo tão material, ela está precisando de uma palavra, de um ombro amigo, né? E essa ação longa no sentido de agir mesmo, de fazer alguma coisa por aquela pessoa, por aquela família, e que isso não seja só uma empolgação. Eu entrei no grupo que vai ajudar, mas o grupo está indo, ninguém mais está indo, não sei o que. Aí vai inchando, sabe? Aquela coisa, aquela flor murcha, já, quando não está indo, aí eu, também, entendeu? Então, não ficar dependendo de outros. Eu vou porque fulano vai, aí eu vou, eu tenho ânimo de ir. Tem que ter ânimo dentro de você. Você faz a primeira parte, você dá o pontapé inicial, você tem capacidade disso, você consegue fazer isso. Entendeu? Então, não esperar por grandes coisas, grandes ações, porque eu estou falando por mim. Eu achava, sabe, que para ajudar as pessoas, quando eu era nova, né? Quando eu era nova, tinha uns 16 anos, eu falo, meu Deus, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, não sei o quê, sabe? Eu achava aquela coisa assim, nossa, está tão distante essa caridade, e eu não percebia que, ao mesmo tempo, a gente já está fazendo caridade, fazendo algumas coisas pequenas, sabe? Fazendo teatrinho para as crianças aqui, ali, tudo de graça e tal, e ter vontade, ter prazer de fazer isso, entendeu? Ver um sorriso no rosto, não precisa, sabe? Não precisa de aplauso, ver um sorriso, as crianças realmente se divertindo. Isso é uma delícia. A gente ganha muito, é impressionante. Quem ganha mais somos nós, entendeu? Então, eu acho que é assim, nada é tão fantástico se você não fizer das coisas simples fantásticas, entendeu? A gente tem que tornar as coisas simples fantásticas. Um simples sorriso pode ser fantástico. Um simples bate-papo pode ser fantástico. Até isso, entre os amigos e tudo mais, você não, que eu tenho que... Não tem que falar a palavra bonita, não. Tem que falar o que vem no teu coração. Tem que sentir esse prazer de ser útil, de sentir esse carinho que vem de dentro e que brota, entendeu? É uma coisa maravilhosa, realmente é. Então, é isso aí. É isso. Teu microfone está fechado. Obrigada pela colaboração aí, pela contribuição. Nós estamos bem no nosso horário, né? 5h30, mas se alguém quiser trazer rapidamente alguma colocação para a gente ir caminhando para o fechamento. Vamos estender mais 1 hora hoje? O estudo está maravilhoso. Por mim tudo bem, né? O horário da Alemanha que eu não sei. Tem gente que vai passar madrugada aí. Tá certo. Ele foi tão caridoso agora, disse que o estudo está maravilhoso. Mas é verdade. Podemos ir fazendo o fechamento. Aí sim, eu queria responder, não exatamente responder ao Luciano, mas assim, é muito interessante essa colocação. Luciano, eu gosto muito dessa interação, mas é muito interessante. Tem a médium pedra, né? Acaba com as intuições. O trabalho hoje não era esse, estava totalmente diferente, tinha uma história para contar, tinha 2 livros com história para contar, e aí, de repente, intuição, mudou tudo, e aí, assim, eu vou respeitando o que eu vou recebendo de intuição, mas eu gosto muito, né, dessa forma assim, participativa, como pedagoga, eu acho que fica bem rico e traz, interage, né? Mas tudo bem, às vezes eles dizem que não é assim. Muito bom. Obrigado, Raquel. Uhum. Podemos encerrar? Podemos, né? São 5h33, está no nosso horário.
Tá bom. Dalto, você não quer cantar uma musiquinha, não, assim, para nós? E fazer a prece? O microfone está fechado. Abre esse O microfone, Dal. microfone está fechado, Dalto. Seu Dalto, o microfone está fechado. Eu não estava conseguindo abrir. Tá bom. Os dedos do velho já não vai direito. Vamos cantar uma música de Zé de Menezes, né? Que é uma música que traz assim, para a gente Ai, que lindo. muita alegria, né? A cancioneiro popular e fazer. Só um minutinho, gente. Enquanto o Dalton se concentra, se todos concordarem, poderíamos abrir os microfones, porque pode ser que tenha alguém na nossa ambiência doméstica que precise ouvir a mensagem contida nessa canção. Se o céu se abrisse em flor, de certo alguém viria amenizar a dor, em nome de Maria. Anjo formado em medicina, vestido de esperança, que cura e ilumina, trabalho não lhe cansa. É doutor na caridade e traz belas mensagens ditadas por Jesus. São tantos anjos, nossos amigos, sarando aflitos, não estamos sós. E entretanto, sempre bendito, doutor Bezerra, grande irmão, zela por nós. São tantos anjos, nossos amigos, sarando aflitos, não estamos só. E entretanto, sempre bendito, doutor Bezerra, grande irmão, zela por nós. Senhor Jesus, nosso irmão querido, doutor Bezerra de Menezes, Frei Luiz, as nossas entidades, esses irmãos que cuidam da gente diuturnamente, que nós chamamos de anjos da guarda, nossos anjos queridos que nos orientam, interferem muitas das vezes para que a gente tome o rumo certo, para que a gente possa olhar para nós mesmos e nos colocarmos junto como peça única da humanidade, para que a gente possa acordar e se sentir realmente parte da humanidade. Somos um. Eu e o Pai somos. Nós falamos da caridade, virtude tão difícil de conquistar, mas já estamos nós, todos os espíritos, já inclinados ao bem, despertando vagarosamente em direção desse amor universal, desse sentimento, a necessidade de sermos todos um, de olhar o nosso irmão como parte de mim. Jesus amado, abençoa todos nós, em especial
aos irmãos que estão nesse momento em grande conflito, suportando o peso da miséria, do desemprego, da enfermidade, do desprezo da sociedade. Abençoa, Jesus, essas pessoas. E abençoa esse grupo, Jesus, querido, que por suas mãos foi formado com firme propósito de criarmos juntos uma egrégora de felicidade e paz. Saúde para todos. Harmonia entre nós. Aos homens de boa vontade. Que a tua paz se estenda por todos os transeuntes desse planeta. Graças a Deus. Que assim Graças a seja, Deus. graças a Sim, Deus. seja, graças a Deus.